Até quando você vai ficar bancando um homem que não consegue sustentar a própria vida? E com isso você acaba se afundando ainda mais, seja em dívidas, seja em dependência emocional, seja em ficar com medo até de ficar sozinha. Eu sei quanto é difícil falar sobre isso, por isso eu resolvi aqui trazer esse vídeo para vocês. Eu sou terapeuta, meu nome é Jéssica e eu sou especialista em dependência emocional e eu decidi abrir esse canal para falar de uma forma clara, ampla, como é que funciona a dependência emocional, seja nas suas relações amorosas, seja no campo profissional, ou seja na sua vida no geral, no contexto geral. Eu tenho muitas mulheres e muitas delas conversam comigo sobre a forma que elas se aprenderam a se relacionar e quando elas enxergam, elas estão numa relação totalmente furada. Mas eu vou te explicar com calma, fica aqui comigo. Vou começar falando para vocês principais pontos que quando a pessoa me procura para conversar, para fazer a terapia e ela enxergar as dependências emocionais, como ela chega para mim, para vocês entenderem que pode ser que vocês estejam nesse estágio. Geralmente a mulher, quando ela é muito bem sucedida, ou ela ganha bem, ela tem um salário ok, ela vive uma vida confortável e ela conhece uma pessoa e esse cara geralmente é muito carinhoso no começo, amoroso, fala tudo que ela quer ouvir, traz aquele ambiente confortável para ela se sentir segura e de repente eles estão numa relação e em pouco tempo estão morando juntos. Só que começa a acontecer os problemas financeiros no caminho. Um mês ele não consegue dar conta de pagar, no outro ele mostra que não quer trabalhar tanto assim, que ele precisa de um tempo para ele, para descansar, a rotina é exausta, é cansativa. E a mulher se dá conta, ela acaba estando carregando aquela relação sozinha. Então ele começa a pedir dinheiro, falar que não entrou nenhuma grana, que precisa X valor dela, e ela, com amor, paciência e carinho do mundo, ela acaba dando dinheiro para ele. E com o passar do tempo, a relação vai entrando em conflitos. Em que situações? Em que situações é onde ela vê que ela está sustentando sozinha, que apertou para ela, que está pesado. E quando ela traz para o parceiro aquela conversa de que, ó, vamos falar sobre o dinheiro, sobre os gastos que nós temos, sobre a situação financeira que a gente vive, o cara vem com as desculpas. Olha, esse mês eu não faturei tão bem. Olha, esse mês as coisas mudaram de rumo. Sempre tem uma desculpa e não deixa de ser verdade. Porém, aquilo que ele traz como justificativa geralmente esconde algo por trás, a real intenção. Em que sentido, tá? Quando a pessoa está de fato numa relação onde a mulher que sustenta a casa, ela está no padrão de guerreira, ela é a mulher que conduz toda a parte financeira de casa e ele não consegue dar conta. Porque a mulher, por ser forte na relação, ela acabou ofuscando o cara. E quando ela atrai aquele tipo de parceiro, que é um parceiro banana, que a gente costuma falar, um homem que fica nas costas da mulher financeiramente, ele já veio desse repertório. Geralmente ele já conheceu a vida assim, vendo a mãe carregar a vida nas costas. E criar um filho sozinho, por exemplo, ou sozinha, ele já tem essa experiência de que, tá, essa mulher que está comigo aqui, ela vai me sustentar, como a minha mãe foi comigo, ou como a repertório feminino dele pode ter demonstrado que mulher forte carrega mesmo. E a mulher também, quando entra na relação assim, porque ela viu que se ela for sozinha e ela não ter esse padrão de guerreira, ela não se sustenta, não dá conta. Então ela de fato entra nesse padrão, mas isso eu vou explicar com vocês com mais calma em um outro vídeo. A ideia aqui é fazer essa construção de como a relação chega no ponto onde a mulher se esquece, entra em dívidas, inúmeras dívidas. Eu vou dar um exemplo real para vocês aqui. Uma cliente X entrou em contato comigo e falou: Jéssica, eu não aguento mais, eu tô com 8, 9 mil de dívidas só de um cartão de crédito, porque o meu relacionamento atual, ele não dá conta de sustentar uma casa sozinho. E quando a gente traz a narrativa, ela conta que no começo foi maravilhoso, que eles fizeram muito planos, fizeram planilhas, construção de vida juntos, e tudo caiu por terra do fato de ele não cumprir a parte dele. Ela ajudou ele comprando um carro para ele trabalhar de Uber e achou que assim ele teria mais disposição de fazer mais dinheiro com o tempo a relação viu que não, ele não fazia mais dinheiro, que ele sempre dava desculpa em relação a trabalhar muito, porque ela cobrava essa entrada de dinheiro da parte dele e se tornou cobranças excessivas dentro da relação e com isso
teve o caos. Chegou um momento que viu que não ia para frente. Então, quando eu trago isso para vocês, é um caso real que eu vivi, que eu atendi. E quando a gente traz a análise da vida dela, ela vê que tá exausta, que tá cansada, que não aguenta mais carregar aquela relação sozinha, que já perdeu a admiração pelo parceiro, que a vida sexual deles já estão parada, porque ela não tem mais desejo por ele, e ele cobra essa parte dela, a questão dela não tá entregando aquilo que de fato entregava antes, inúmeros fatores que entram na relação. Então, um dos pontos que eu queria trazer para vocês é esse. Quando a mulher entra nesse papel, ela tá cansada de carregar tudo nas costas, ela não aguenta mais. Então, a solução que ela encontra é: vou largar dele. Só que quando você sai de uma relação assim, se você não olha para dentro, você corre risco de repetir o mesmo padrão de homem. Atrai o mesmo padrão de homem banana, que você acaba sustentando aquela relação, que você acaba continuando com aquele mesmo padrão de homens ruins. Como a gente consegue construir? Então, não é difícil, porém não é fácil. Em que sentido? Investigar a sua história, saber com quem você aprendeu através das suas referências, como é ter sido essa mulher, com quem você aprendeu a ser essa mulher forte, ser guerreira, de carregar o mundo nas costas. Geralmente a mulher traz muita narrativa de: eu vi minha mãe fazendo isso com meu pai. Ela trabalhou muito tempo fora. Meu pai não ajudava dentro de casa. Meu pai gastava dinheiro com mulheres na rua. Então minha mãe falava sempre: olha, você não pode depender de homem. Você tem que ter o seu próprio dinheiro. Você tem que estudar para você ser uma mulher bem-sucedida, para você não passar pelo que eu estou passando. Então gira o tempo, passa o tempo, a mulher aprende a ser assim. Essa mulher guerreira que tem que dar conta de tudo o tempo todo, mas nós mulheres somos seres emocionais, a gente lida mais com a emoção. Então, quando entra um homem carinhoso, amoroso no processo, a gente se apega ao afeto, aquilo que a gente não recebeu lá atrás. E é onde o homem ele entra, manipula e fica escorado em você literalmente, financeiramente, e fica ali dependendo de você para tudo. Então, tem muita coisa, tem muitos detalhes que eu posso trazer para vocês, mas a ideia aqui é construir uma conversa aberta, como se eu estivesse conversando com qualquer paciente, com qualquer cliente meu, e falar o que pode acontecer dentro do relacionamento com isso.